Então eu vou hoje conversar com vocês basicamente sobre como que chegamos aonde estamos. Então o título da minha apresentação é Direito e Politicismo no Brasil para uma análise da conjuntura nacional pré e pós-golpe. Então qual que é a minha intenção aqui? A minha intenção é tratar do modo pelo qual há certa relação entre política e direito que se modifica substancialmente para que tenhamos chegado onde chegamos. Então, um pouco a ideia é mostrar como que há uma diferença gritante entre 1988 e agora, e como que, de certo modo, aquilo que acontece no Brasil já traz consigo certas questões que perpassam a história do Brasil como um todo. Então, num primeiro momento, eu vou tentar trazer algumas questões de ordem geral, relacionar o modo pelo qual o capitalismo se coloca no Brasil, com algumas questões que são questões persistentes, até hoje, inclusive. Questões essas que se ligam àquilo que o Caio Prado Júnior chamou de sentido da colonização. Então, vou tratar aqui do modo pelo qual o Brasil é um país que foi colonizado, o Brasil é um país que teve ali uma economia agroexportadora desde o início de sua formação, e vou tentar mostrar que até certo ponto isso continua na ditadura militar e, de certo modo, inclusive, nos governos dos últimos anos. Então, na ditadura militar, o lema dos militares era exportar a solução. E no governo Dilma Rousseff tem um papel bastante grande ali, da Cátia Abreu, inclusive, né, em que se tem o agronegócio sendo valorizado, ou seja, você tem uma relação ali, exportação de commodities, enquanto algo bastante central. Então, vou tentar tratar disso num primeiro momento, relacionando isso a algumas características estruturais da conformação do capitalismo no Brasil. Num segundo momento, eu vou tratar do modo pelo qual esse aspecto é tensionado no momento anterior ao golpe militar de 1964, tentado do modo pelo qual se tem certa tentativa de modernização e industrialização no Brasil, e como que isso traz à tona algumas tensões que fazem com que se tenha uma mobilização muito forte da classe trabalhadora e que você tenha que dar um golpe justamente para deter essa mobilização da classe trabalhadora e justamente para romper com essa organização da classe trabalhadora. Então, o golpe militar de 1964 foi um golpe até certo ponto defensivo. Um golpe que se coloca na esteira de movimentos que vinham se radicalizando, na esteira da organização dos trabalhadores, de modo bastante nuançado, claro, mas a organização dos trabalhadores no Brasil, no governo João Goulart, e, nesse sentido, é um golpe que vem ali justamente destruir a organização dos trabalhadores, ou seja, é um golpe que se defende de algo que traz aí elementos bastante progressistas. Depois, vou tentar tratar como que você tem uma transição lenta, gradual e segura desse golpe para o que se chama de Nova República. Ou seja, você tem ali uma Nova República, para usar as palavras do Thales Absaber, vou contar o tempo aqui, gente, desculpa. Para usar as palavras do Thales Absaber, o que resta da ditadura? Tudo, menos a ditadura. Ou seja, você tem ali a Nova República nascendo velha. Você tem velhas instituições, inclusive pessoas, as próprias pessoas que estavam na ditadura continuavam na Nova República nas mesmas funções por vezes. E vou tentar trazer como que esse modo pelo qual a Nova República é trazida faz com que tenha uma esfera política, que é uma esfera política que não é permeável a interesses populares. Então é uma esfera política que justamente ela não tem a porosidade para demandas efetivamente populares. Isso faria com que, em grande parte, os movimentos sociais tivessem que recorrer a outro caminho, que é o caminho da luta por direitos, que é o caminho de lutas setoriais, que se colocam, inclusive, por via do judiciário e por via da politização do judiciário. Então, se você for notar a década de 80 no Brasil, é uma década de 80 que surgem vários movimentos progressistas no campo do judiciário. Movimentos esses que tentam romper com uma lógica positivista no sentido vulgar e trazem ali interpretações que, por vezes, são interpretações, inclusive, contra a legem e que buscam ali justiça social. O que eu vou tentar trazer, por fim, é tentar mostrar o modo pelo qual se tem hoje um pouco isso com sinal trocado. Se tem um cenário em que, ao contrário do que aconteceu em 1964, em que você teve ali uma ofensiva da classe trabalhadora que precisava ser barrada, como que hoje, de certo modo, você tem uma derrota estrondosa da classe trabalhadora que propiciou uma ofensiva do capital. E justamente o que você tem no golpe de 2006 é um golpe de caráter expoliativo, um golpe que traz ali uma expoliação absoluta do Brasil, ou seja,
fazer ali o trabalho bastante sujo ali, a reforma da Previdência, a reforma trabalhista, vender a preço de banana a riqueza nacional e por aí vai. Ou seja, você tem ali uma ofensiva bastante grande, que decorre não tanto da organização bastante grande da classe trabalhadora, mas justamente da derrota que essa sofreu nos governos petistas, inclusive. Então, eu vou falar algo que muita gente talvez não goste muito aqui. Então, talvez eu fale algo que incomode aqui, que minha tese é que até certo ponto o petismo conseguiu fazer o que nenhuma direita conseguiria. Conseguiu desmobilizar movimentos sociais fantásticos como o MST e conseguiu ali trazer uma despolitização generalizada em alguns setores. Bem, então vamos começar aqui. Então, primeiro, as questões de ordem geral. Se a gente for notar, é importante ver que há diversos debates sobre o modo pelo qual o capitalismo se coloca no Brasil. Então, uma questão bastante óbvia é o seguinte: para falar de golpe, para falar de qualquer questão contemporânea, há de se falar de capitalismo. Então, esse é um termo que não pode faltar em qualquer debate para falar do golpe de 2016. E então começo trazendo à tona o modo pelo qual o Brasil se coloca na divisão internacional do trabalho, tendo em conta a sua formação, que é uma formação que não é qualquer formação, é uma formação que não tem ali um caráter prototípico, como tem ali a Inglaterra, como tem os Estados Unidos, em que a emergência da burguesia enquanto classe dominante combina com uma forma política que é uma forma política democrática. Então, a burguesia no campo da França, no campo da Inglaterra, no campo dos Estados Unidos, traz consigo justamente interesses das classes trabalhadoras e certo equilíbrio até certo ponto, somente até certo ponto, que faz com que a forma política seja a forma democrática. Ou seja, a ascensão da burguesia traz consigo o rompimento de privilégios. A ascensão da burguesia traz consigo direitos que se colocam ali, trazendo uma igualdade política e jurídica. Ou seja, nos Estados Unidos, na Inglaterra e na França, há uma equação entre burguesia e democracia. Então, isso é uma questão importante, porque não são todos os países que são países de capitalismo central. Há países que têm uma via diferente para a identificação do capitalismo, como, por exemplo, países como a Itália, países como a Alemanha, que tem um capitalismo que se coloca de modo bastante diferente. Um capitalismo em que não há uma conciliação entre a emergência da burguesia enquanto classe dominante e democracia. Pelo contrário, justamente se a gente for ver o modo pelo qual se consolida o capitalismo alemão e o capitalismo italiano, é reprimindo massivamente a classe trabalhadora. Se você for notar, o capitalismo alemão se consolida um pouquinho depois de você reprimir a Comuna de Paris. Então, França e Alemanha eram inimigos mortais, só que, quando se trata de reprimir trabalhador, quando se trata de reprimir revolução socialista, se junta ali e bota para quebrar. Então, se a gente for notar, há outra forma de identificação do capitalismo, que não é essa classe em que a burguesia traz um caráter democrático consigo, mas justamente uma forma em que a burguesia se alia com o velho, no caso ali da Alemanha e da Itália, mas sobretudo da Alemanha, uma espécie de aristocracia fundiária, e se coloca contra os interesses dos trabalhadores. Então, justamente, ali não há uma equação entre democracia e ascensão da burguesia. E o modo pelo qual esses países se colocam para trazer o desenvolvimento econômico é um modo expansionista. Então, justamente, a França e, novamente, a Alemanha e a Itália são países que vão ter colônias, são países que vão trazer ali um ímpeto militarista bastante forte. Ou seja, é um capitalismo que se desenvolve já na etapa do imperialismo. Então, você tem ali justamente um caráter não democrático colocado nessas formas de capitalismo, mas um caráter que traz um desenvolvimento econômico e um desenvolvimento burguês industrial. Então, temos um problema bastante sério, né? Justamente ali, não necessariamente capitalismo traz democracia, não necessariamente burguesia traz consigo anseios democráticos, o que é uma questão que me parece essencial para a gente entender o papo que a gente está falando. No caso do Brasil, a gente tem algo que é pior ainda, porque na Alemanha você tem um viés não democrático com o desenvolvimento do capitalismo, mas você teve a possibilidade de desenvolver um capitalismo industrial, a possibilidade de trazer um desenvolvimento burguês e, portanto, até certo ponto moderno. No caso do Brasil, justamente o Brasil se coloca como uma economia colonial, ou seja, o momento em que o capitalismo brasileiro vai se desenvolver é o momento em que o imperialismo está à vento em popa. E justamente não é possível essa burguesia se desenvolver de modo autônomo. Há inúmeras tentativas nesse sentido. É uma burguesia que vai ter uma relação bastante íntima
justamente com a ascensão do capital transnacional. Então, há tentativas no século XIX, anterior a isso, claro, né, que se colocam na economia cafeeira, por exemplo, é a tese do Floresta Fernandes, que é aquilo que vai se colocar como algo mais próximo de uma burguesia nacional, no caso brasileiro, vai ser aquilo que vai surgir na cafeicultura. Aí já tem um problemão, né? Que é plantation, que é monocultura. Então, algo que é bastante atual até certo ponto. Então, o que eu estou falando é o seguinte, ao contrário da Alemanha, ao contrário da Itália, no Brasil você vai ter uma burguesia que vai ser uma burguesia que não busca o desenvolvimento de um mercado interno, é uma burguesia que se coloca exportando mercadorias para fora, e é uma burguesia que se coloca um caráter profundamente antidemocrático também. Então, a esfera pública no Brasil vai se caracterizar por uma não porosidade a demandas vindas de baixo, porque justamente essa população vinda de baixo é uma população que é explorada de modo absurdo desde a formação do Brasil. Então, tem ali o que o Caio Prado Júnior chamou de sentido da colonização. Justamente você tem ciclos em que você expolia o país, tem ali pau-brasil, cana-de-açúcar, borracha e por aí vai. Produtos que se colocam já inseridos na lógica capitalista. Então, veja, o Brasil nasce já inserido na lógica capitalista. Justamente é uma colônia que se coloca inserida na lógica capitalista e vendendo produtos com essa inserção na divisão social do trabalho. Então, se a gente for notar, a via colonial para o capitalismo é uma via que traz consigo um caráter de uma burguesia que não busca desenvolver mercado interno, que ela busca ali justamente, claro, como toda burguesia busca lucrar, né, busca ali realizar um mais valor, né, e ela não traz consigo qualquer caráter democrático. Então, se você tem conquistas democráticas no Brasil em determinados momentos, isso não se dá devido à estrutura produtiva desse país, mas até certo ponto isso se dá, apesar dessa estrutura produtiva. Então, é importante que a gente perceba que não necessariamente desenvolvimento burguês traz desenvolvimento democrático. Isso é algo bastante importante a ser enfatizado. Isso é algo que dizer que há uma relação necessária entre capitalismo e democracia é uma loucura. Isso é algo que decorre de circunstâncias bastante específicas em que emerge um modo de produção capitalista em oposição aos privilégios de um modo de produção feudal. E no Brasil você tem algo bastante diferente disso, certo? Que tem ali o que eu estou chamando aqui na esteira do José Chazin de via colonial para o capitalismo. Então, essa via colonial é uma via em que não há porosidade da esfera pública para interesse dos de baixo, para interesse das classes trabalhadoras. É uma via em que a burguesia ela é relacionada com o seu desenvolvimento ao capital transnacional, então, portanto, ela não atende aos interesses do próprio país, e justamente se tem também uma produção industrial até certo ponto rarefeita, mas que se relaciona, sobretudo, à exportação de commodities relacionadas ao setor agroexportador. Então, novamente, né, se a gente pegar a República Velha, vamos falar de vocação agrícola, ditadura militar, vai se falar de exportar é a solução. E mesmo no governo Dilma Rousseff, que era um governo supostamente de esquerda, tinha ali o agronegócio um papel bastante grande e grande parte das benesses que vieram no segundo governo Lula e no primeiro governo Dilma veio do que se chamou de superciclo de commodities. Se você é um país que depende de superciclo de commodities, você tem um problema sério. Justamente você está ligado a um setor agroexportador, um setor relacionado também a um caráter violento de exploração mineral também. E quem mora em Minas Gerais aqui sabe que isso é algo bastante violento. Você tem ali umas serras carcomidas, tem coisa horrível, né? Bem, então, essa é a primeira questão que eu queria trazer. Outra questão que eu gostaria de trazer para a gente poder avançar um pouco no debate é o modo qual a maneira de tentar se romper com isso foi uma maneira que se ligou ao chamado desenvolvimentismo. O chamado desenvolvimentismo que vai se colocar ali com uma pessoa que, em Minas Gerais, novamente adorada, que é o JK, né? Juscelino Kubitschek, e não só com ele, né? Mas se ligou ali a esforços conjuntos relacionados a certa tentativa de união da classe trabalhadora com chamadas classes produtivas. Tinham economistas muito bons ligados a isso, economistas da SEBRAP e principalmente alguém que foi ministro da Fazenda ali como Celso Furtado, que é um grande cara, não tem como se negar isso. Aí você tem outra questão bastante interessante, que é o seguinte, você traz uma dependência bastante grande do país de montadoras de automóveis internacionais. Então, você trouxe aqui Ford, você trouxe depois Fiat, Volkswagen e por aí vai.
Então, esse modo de se tratar a questão é um modo que começou a gestar uma classe trabalhadora no Brasil ligada a uma indústria que, na época, era uma indústria de ponta. Enfatizo isso na época, porque hoje em dia é o setor automobilístico, que foi justamente o setor que recebeu grandes desonerações no governo Dilma Rousseff, é um setor que não é mais um setor de ponta. Então, você teve esse setor, que era um setor de ponta, gerando também um proletariado industrial de modo bastante forte. E você tem ali determinada tradição no Brasil, que é uma tradição ligada ao trabalhismo, que vai ser bastante fortemente relacionada a esse proletariado. É uma tradição que vem de modo bastante ambíguo com a figura do Getúlio Vargas, de modo que no Brasil você tem algo bastante interessante de se analisar, que é o varguismo de direita e o varguismo de esquerda. Veja, isso, para quem está na América Latina, isso não é tão louco, né? Porque se você for olhar a Argentina, você tem até hoje peronismo de direita e peronismo de esquerda. Você tem peronista marxista hoje, o que é uma coisa bastante peculiar de se entender. Então, no Brasil, você tinha varguismo de esquerda, colocada, por exemplo, na figura ali do João Goulart e colocada na figura do Leonel Brizola. Aliás, sobre isso vale muito a pena ler um livro que se chama Imaginário Trabalhista, do Jorge Ferreira, livro fantástico. De qualquer maneira, o que eu estou falando aqui? Eu estou falando aí que tem ali uma ligação bastante grande do trabalhismo com o desenvolvimento industrial do Brasil. Então surge ali um trabalhismo, ou seja, algo que depende da classe trabalhadora. Então há ali certa centralidade da classe trabalhadora nos momentos que precedem o golpe militar de 64. E isso é bastante importante porque há uma organização bastante grande dessa classe trabalhadora, inclusive ali com o Partido Comunista surgindo, inclusive ali com certa radicalização em determinados aspectos, no momento imediatamente anterior ao golpe militar de 64. Há diversas questões de se tratar sobre isso, eu não vou poder tratar aqui, mas há questões interessantes, por exemplo, como o modo pelo qual no próprio Exército você tinha bastante comunista. Um dos setores que mais sofreu expurgos na ditadura militar foi o Exército. O modo pelo qual no Brasil você teve na América Latina, na verdade, você teve uma tradição militar também de esquerda. Isso aparece no Peru, isso aparece na Venezuela, isso apareceu no Brasil, mas foi expurgado ali no golpe de 64. Só pensar na figura do Prestes, né, gente? Teve ali a coluna Prestes, movimento tenentista, que, claro, teve gente que virou comunista ali, teve gente que foi totalmente para o outro lado, né? De qualquer modo, o que eu estou falando é que o golpe de 64 é um golpe que vem contra a mobilização dos trabalhadores. É um golpe que vem contra o crescimento das massas trabalhadoras se organizando. É um golpe que vem muito com medo do que se chamava de cubanização. Ou seja, em 59 você tem a Revolução Cubana e justamente você tem um medo que surjam questões muito similares na América Latina. E o golpe vem tentar romper com isso. Ou seja, o golpe de 64 é um golpe contra uma classe trabalhadora organizada e em uma forma ascendente, certo? Então, esse primeiro momento aqui da minha fala é para mostrar como que há uma determinação bastante específica do golpe de 64. É uma espécie de contra-revolução preventiva. Essas palavras são palavras que aparecem literalmente no Golbery, por exemplo. Golbery Couto e Silva, se não me engano, é mais ou menos esse o nome. Que é um autor que foi um ideólogo da ditadura, né? E é alguém cuja leitura é até certo ponto interessante, porque ele utiliza inclusive um jargão marxista e trotskista. Ele diz que a contra-revolução deve ser permanente. Então, muito interessante ler isso, como que a direita aprendeu com as falhas da esquerda, a certo ponto, né? Então, bem, algo que eu não vou poder tratar aqui, mas que é bastante interessante de se pensar. Então, estou dizendo isso porque surgiu em determinado momento muitas comparações entre o golpe de 64 e o golpe que a Dilma sofreu em 2016. E pelo que eu estou falando aqui, há uma característica bastante específica, que é uma classe trabalhadora bastante organizada, um crescimento e a esperança colocada no movimento socialista e uma radicalização colocada no sentido de que a luta dos trabalhadores era uma luta que se colocava imediatamente como uma luta política, que se colocava inclusive como luta de classes, certo? Mesmo que a questão estivesse bastante meandrada com figuras como o próprio João Goulart, figuras que se colocam naquilo que foi chamado, a meu ver, de modo equivocado, no populismo, certo? Então, tem um contexto bastante espelhado na comparação do golpe de 64 com o golpe que aconteceu recentemente. Então, aquele golpe aconteceu, em grande parte, também devido aos méritos da esquerda. Esse aqui, na minha opinião, é o oposto.
Na opinião, isso decorre de uma esquerda que deu tiro no pé até pedir chega. Mas já já eu chego lá. Claro, aquele golpe também teve muitos deméritos da esquerda, que deveria ter se organizado de modo efetivamente revolucionário e romper com aquilo que traz isso daí, que é a reprodução do capital, a necessidade que se tinha ali de se ater a um sistema capitalista que, na verdade, gente, por falar com todas as letras, é esse o problema, o sistema capitalista, tá? Pelo menos na minha concepção, não precisa só digitar no Google meu nome, eu sou um marxista, sou socialista, então é importante que seja dito. Bem, então eu não vou poder tratar aqui da ditadura militar, mas eu vou chegar aqui a tratar de questões que se colocam imediatamente depois dela, que se ligam ao período que teoricamente a gente vive, que é a nova república que está em frangalhos. Então, uma primeira questão a ser colocada é o seguinte, para se romper com a ditadura militar, você teve como muito importante as greves de 78 e 79. As greves de 78 e 79 tocam no cerne da ditadura militar, do modo pelo qual ela se mantinha, que era o arroxo salarial. Então, o arroxo salarial, o modo pelo qual você apertava um proletariado industrial de modo bastante forte, e com isso você conseguia trazer certo bem-estar relativo por uma classe média que era a base de manutenção da ditadura militar. Então, a greve de 78 e 79 toca no cerne da questão que está colocada na ditadura militar. As greves de 78 e 79 trazem novamente à tona a organização dos trabalhadores. E destaco isso porque o que derruba a ditadura militar não é somente a organização da chamada sociedade civil, embora isso seja bastante importante também, mas é a organização dos trabalhadores, certo? Então, 78 e 79 traz aquilo que vai gestar, inclusive, o petismo, traz aquilo que justamente vai gestar o Partido dos Trabalhadores, que sai desse movimento que se coloca ali a partir da greve de 78 e 79 e que vai trazer ali justamente o Lula como um dos maiores líderes populares brasileiros, certo? Então, é importante destacar essa ligação ali das greves com o modo pelo qual se rompe com a ditadura. Uma questão interessante, no entanto, é o seguinte, para se romper com a ditadura, o modo pelo qual essa transição se deu foi uma transição bastante negociada. O que se coloca como algo bastante comum na tradição brasileira e em certas tradições de capitalismo periférico, como também a alemã, a italiana. Ou seja, há uma negociação entre o novo e o velho. E um teórico chamado Antônio Gramsci diz que o momento em que o velho está morrendo e o novo não consegue nascer, justamente nesse período você tem ali diversas manifestações bastante patológicas, bastante complicadas ali. E há, portanto, uma transição que é uma transição que traz consigo um grau de preservação bastante grande. Então, se tem uma transição lenta, gradual e segura, em que justamente ali, em termos, para usar uma expressão da moda ali de justiça de transição, você faz muito pouco. Você faz muito pouco porque justamente ali as pessoas que torturavam, pessoas que estavam ali responsáveis por um regime que era um regime de terrorismo de Estado, continuam ilesas. Continuava ali. Então, o que você fez? Basicamente, para usar uma expressão bastante chula, desculpem pela expressão, você colocou a sujeira debaixo do tapete. Você colocou ali o monstro no armário. Você não modificou estruturalmente a esfera pública do Brasil. A esfera pública continua até certo ponto a mesma. Se a gente for olhar textos sobre a estrutura jurídica e estatal do Brasil, você vai ver que essa estrutura continua até certo ponto a mesma. Tem um texto do Gilberto Bercovitch sobre isso, num livro bastante interessante que se chama justamente O que Resta da Ditadura. Então, você vai ver a estrutura estatal brasileira e a estrutura jurídica brasileira continua a mesma. Continua a mesma. Daí o Thales Absaber dizer o seguinte, o que resta da ditadura? Tudo, menos a ditadura. Então, é uma questão bastante interessante, que por se ter uma transição lenta, gradual e segura, você, no fundo, você não mexeu na colmeia. Você não mexeu naquela colmeia e justamente ali, para evitar determinadas questões, você acabou trazendo certa perenização, pelo menos relativa, de aspectos mais problemáticos da formação social brasileira. Aspectos esses que remetem à via colonial. Então, o que eu estou falando aqui é que justamente você mudou muito pouco da estrutura política e jurídica. E no que toca à questão econômica, algumas questões vão aparecer ali de modo muito forte. E vão aparecer de modo muito forte também relacionado a essa mudança, essa pequena mudança colocada no campo jurídico e político. Se a gente for analisar os modos pelos quais se deu as transições na América Latina,
você vai notar que, em grande parte, quem foi eleito na primeira vez não foram líderes de esquerda, foi todo mundo da direita. Então, justamente, você manteve, inclusive, aquela máquina como uma máquina que vai continuar dando apoio para aquilo. Não preciso nem dizer qual rede de TV que se liga ali, que se coloca como uma cria da ditadura, né? E que teve um papel essencial na eleição de 89. Rede Globo. Justamente ali você tem ali na América Latina líderes de direita que eram ali criaturas das ditaduras sendo eleitos logo depois, porque a estrutura continua até certo ponto a mesma. Isso quem diz é um teórico que se chama James Petras. Tem mais gente que diz isso, mas James Petras fala isso muito bem. Então, se a gente for notar, a nova república nasce velha. A nova república nasce de um jeito em que, mesmo aquilo que é visto como a maior conquista da nova república, é a Constituição, vem de um acordão. E é preciso que se diga isso. Tem ali o centrão colocado, não o centrão ali do Eduardo Cunha, né, mas um centrão ali. Veja, gente, você faz um plebiscito para ver se vai ter monarquia ou não. Que loucura! Que loucura! Então, tem muita gente que acha isso muito bonito. Não, você escutou todo mundo. Gente, falar de democracia no sentido forte não é escutar todo mundo. Você vai escutar ali o cara que é um antidemocrata ferrenho, você vai escutar o nazista, o neofascista. Não, esses caras são totalmente contrários a qualquer concepção forte de democracia. E esses caras foram escutados no Brasil. E justamente conseguiram ali um pedacinho de muita coisa. Questão ali que trouxe diversos problemas estruturais para o Brasil. Então, o que eu estou falando é que na Nova República você tem ali líderes de direita aparecendo e programas de direita sendo implementados. Então você tem o chamado neoliberalismo sendo colocado ali primeiro com o caçador de marajás Collor de Mello e depois com o Fernando Henrique Cardoso, que já foi um líder de esquerda. E uma peculiaridade muito interessante do Brasil também. Justamente quem faz o trabalho sujo aqui, geralmente não são esses ogros como Collor, como Bolsonaro, essas coisas. Quem faz o trabalho sujo, geralmente, tem que parar para... Tá? Ah, tá. Então, geralmente, quem consegue fazer o trabalho sujo não é tanto figuras malucas como Collor, como Bolsonaro. São pessoas que têm um estofo, inclusive intelectual, bastante forte e que vira casaca. Se você for notar, há dois pensadores que estavam colocados no MDB e depois se colocaram no PSDB, que são José Serra e Fernando Henrique Cardoso. Eles disseram o seguinte: no Brasil você tem, antes da chamada globalização, você tem subcapitalismo ou socialismo. E eles defendiam socialismo, porque justamente eles defendiam certa forma de modernização que só era possível para eles com o socialismo. Só que depois, acreditavam eles que com a chamada globalização, não vou problematizar esse termo aqui nesse momento, se quiser depois a gente problematiza isso aí, não era mais necessário você trazer um desenvolvimento industrial nacional. Era possível você conseguir isso com indústria transnacional, porque a economia já era transnacionalizada. Então o que você tem? Você tem diversos teóricos da dependência virando neoliberais. Isso não é um fenômeno só brasileiro não, tá, gente? Isso acontece também no México, acontece também na Colômbia, acontece na Argentina. Então você tem pessoas que eram ali os líderes da oposição de ontem, se tornam aqueles que vão fazer o jogo sujo que a própria direita escancarada não consegue fazer. Então é interessante a gente analisar o Brasil, porque o Brasil tem diversas questões que remetem ao que o Roberto Schwartz chamou de ideias fora do lugar. Isso é bastante interessante. No Brasil, o modo pelo qual você defendia a escravidão era com o liberalismo. No Brasil, o modo pelo qual você implementa neoliberalismo é com o príncipe dos sociólogos. No Brasil, o modo pelo qual você, e aí já estou adiantando a coisa, você arrebenta com o movimento social é com o Partido dos Trabalhadores. Então, vamos lá. Fernando Henrique Cardoso, governos do FHC, você traz o chamado neoliberalismo. Você vende empresa a preço de banana e, justamente, o petismo surge em oposição, se coloca ali em oposição a isso e, depois de determinado momento, não se declara mais um partido socialista. Que fique claro, não se declara mais um partido sequer anticapitalista. Há inúmeros teóricos aparecendo ali com força nesse partido, como, por exemplo, Hannah Arendt, como, por exemplo, Jürgen Habermas, que, na leitura deles, remetiam ao modo pelo qual o essencial a se trazer seria uma esfera pública que se fosse uma esfera pública democrática, sendo que a esfera da produção seria uma esfera que, até certo ponto, por natureza, não se conseguiria trazer ali uma autogestão de trabalhadores, um modo pelo qual, ou seja, a democracia não adviria da democracia na esfera produtiva. Então, essas questões vão aparecer de um modo bastante complicado e, se a gente for notar,
E agora eu vou entrar no ponto em que vocês provavelmente não vão gostar do que eu vou falar. Se a gente for notar, a gente tem aqui então, com o petismo, que se volta contra isso, diversas questões sendo trazidas à tona. Primeira questão é o seguinte: o modo pelo qual se coloca a carta aos brasileiros é um modo que traz qualquer pessoa que tivesse esperança numa radicalização à esquerda do PT, não dá para ter mais. Não daria para ter mais. Você deixa quieto ali interesses financeiros, você continua uma política econômica que se volta em grande parte à continuidade do FHC e você tem uma política que vai buscar diminuir pobreza, com quanto que você tem ali um ganho para os dois lados. Então, o Lula falava com todo orgulho, né? Os bancos nunca ganharam tanto quanto comigo, certo? Então, para ele, o problema não seria o banco ganhar, seria o banco ganhar se o trabalhador não ganha. Então, você teve uma política de diminuição da pobreza, que foi algo que é importante, ninguém é louco de dizer que tem que deixar as pessoas morrer de fome, mas é uma política que não mudou a estrutura distributiva de modo essencial, certo? Então, você teve uma política de valorização do salário mínimo, importante, bastante importante, valorização real que se teve no governo Lula e no primeiro governo Dilma. Isso é importante também porque você, em teoria, consegue gerar algum mercado interno com isso. Mas, novamente, você teve também nesse período desindustrialização do país. Você teve, nos primeiros governos, no governo Lula, você teve bastante investimento em infraestrutura. No governo Dilma, segundo uma economista que chama Laura de Carvalho, você teve tanto investimento no primeiro governo Dilma quanto você teve no governo FHC, por exemplo. Então você teve ali algo que é bastante problemático. E você teve a adoção daquilo que a Laura chamou de agenda Fiesp, ou seja, a Dilma buscou ali um desenvolvimento industrial, se opondo a interesses bancários e financeiros, tentando fazer a agenda da Fiesp por meio de desoneração. Então você desonerou a indústria, principalmente a indústria automotiva, certo? Que era em determinado momento indústria de ponta e que não é mais. Então você desonerou essa indústria e esperou que com isso você gerasse maior industrialização, maior produção e que todo mundo ganhasse. O problema é que faltou combinar com os russos, né? Não é porque você traz uma desoneração que a pessoa vai investir, certo? Na verdade, ela pode inclusive pegar para ela aquilo lá. Então você tem diversas questões aparecendo ali e ligadas também a questões que se colocam na divisão internacional do trabalho, relacionadas, por exemplo, à taxa de lucro, a dificuldade de se competir com China, por exemplo, e ligadas a diversas questões que não vou poder tratar aqui. De qualquer modo, o modo pelo qual se colocou ali, o ganho de setores mais ricos da economia brasileira foi trazido por desonerações em determinados momentos na Dilma Rousseff e também o setor financeiro ganhou bastante no governo Lula. No governo Dilma teve uma mudança quanto a isso, até certo ponto. Então o que eu estou falando aqui? Eu estou falando que algumas questões que são comportamentos típicos da direita foram trazidos ali pelo petismo. E mais, para conseguir fazer tudo isso, se teve um pacto de governabilidade, em que você ali se alia ao PMDB, que é o partido mais fisiológico que tem, se alia a diversos fisiologismos. E para manter isso, você acaba não vendo nada na estrutura que é herdada da ditadura. Então você tem um problemão, né? Justamente aquilo que você combatia de modo bastante forte, que você conseguiu derrubar, veja, aquilo que deu no PT conseguiu derrubar a ditadura, certo? Aquilo você acabou mantendo intacto até certo ponto. Então, se a gente for lembrar, o PT não assinou a Constituição de 88. E depois se viu como aquele que tentava sempre defender a Constituição. E depois trouxe ali essas questões de um modo bastante complicado. Então, o que acontece? Acontece que para você conseguir governar, você acaba desmobilizando. Você desmobilizou bastante. Então, o PT não deixou de ser um partido combativo. Deixou de ser um partido que tinha suas bases nos bairros, nas organizações populares, nas comunidades de base, camponeses, libertação, etc, etc, etc. Então deixou de ser esse partido. Foi um partido que se tornou cada vez mais um partido que buscava, pelos ganhos de certa burguesia nacional, supostamente existente, que é algo bastante complicado ali, você propiciar a diminuição da pobreza e melhor distribuição de renda. Se a gente for olhar os dados, a gente vai ver que houve uma melhora na distribuição de renda nas camadas mais baixas pelo ganho de salário mínimo, mas a distribuição de renda no sentido ali daqueles que ganham mais continua a mesma.
Então, a gente for notar, o que aconteceu nos governos petistas foi que justamente aquele 1% continuou ali de modo absurdamente concentrado. Então, você não mudou a estrutura. Você justamente acabou deixando intocado o monstro. E você tentou fazer melhor o papel da burguesia que ela mesma. Você tentou fazer melhor o papel da direita que ela mesma. O que acontece com isso? Você dá tiro no próprio pé. Você solapa as suas próprias bases. É um partido dos trabalhadores que não conta mais com os trabalhadores. É um partido dos trabalhadores que aprova a reforma da Previdência. É um partido dos trabalhadores em que, no momento de uma das maiores crises do Brasil, que é ali no segundo governo da Dilma, faz ajuste fiscal. Então, veja, e a solução da Dilma não era mais investimento público, gerar emprego, etc, etc, etc. Era a reforma da Previdência. Isso já estava pautado por ela. Tanto que a Laura vai dizer que a Dilma, até certo ponto, é uma das maiores líderes antipopulares do Brasil. Então, o que você tem? Você tem um governo que coloca um pacto de governabilidade silenciando os trabalhadores. Um governo que coloca um pacto de governabilidade mantendo as estruturas que sempre combateu. Um governo que tenta fazer melhor o papel da direita que a própria direita. Só o que pode dar com isso, gente? O que pode dar com isso é o que deu. É justamente ali um enfraquecimento da classe trabalhadora, um enfraquecimento de movimentações populares, um enfraquecimento de um ímpeto, se quiserem assim, de uma ética democrática. E isso propicia o que aconteceu recentemente. Isso propicia justamente que, ao contrário de 64, em que você teve ali uma espécie de contra-revolução preventiva, agora você tem uma ofensiva direta. Porque quem deixou em frangalhos o movimento dos trabalhadores não foi a direita, foi a esquerda. Então, justamente ali, o papel que a direita sempre quis fazer, e que não conseguia, veja, Fernando Henrique não conseguia silenciar o MST. Foi conseguido até certo ponto pelo PT. Por que até certo ponto? Porque o MST não morreu, né? Movimentos sociais não morreram. Mas foram trazidos, de certo modo, que eles foram levados a atuar por uma via que não foi a via política. A via política estava vedada, porque justamente ele tinha certo pacto de governabilidade com o petismo que implicava em você não questionar o que você tinha que questionar. Então você não questionava sequer certas oligarquias locais. Você não questionava sequer o cara que era ali dono de determinado estado, quase. Você fazia ali pacto com o Sarney. Você fazia pacto com o PMDB. Então, qual que é o modo que a esquerda acabou se organizando? Acabou se organizando não tanto buscando um controle de um Estado democrático, ou, no limite, ali, que é o que eu defendo, né? A supressão do Estado e a supressão do capitalismo, que é ali a única coisa que resolveria, na minha opinião, isso daí. Então, mas se organizou tendo em conta a luta por direitos. Então, a política é um campo que você busca conciliar os conflitos sociais e busca colocar posições sociais de modo a trazer certa harmonia, sem nunca poder. Então, o campo da política é um campo em que as diversas classes sociais e os indivíduos relacionados a essa classe atuam e se explicita o caráter antagônico de uma sociedade. Qual que é a possibilidade disso daí? Você explicitando o caráter antagônico, você poder justamente buscar romper com esses antagonismos de modo radical, ou seja, você buscar justamente suprimir as classes sociais e suprimir aquilo que origina essas classes sociais, que, nesse momento histórico, é o próprio capitalismo. Pode remeter para além dela mesma. A política, ela traz algo que pode ser bastante problemático, porque, afinal de contas, se trata sempre de classes sociais, se trata sempre da oposição entre dominadores, dominados, etc, etc, etc. Mas a política tem uma possibilidade, que é remeter para além dela. O direito já é algo um pouco diferente. O direito ele é caudatário da política. O direito ele vai trazer justamente reconhecimento de lutas, e algo bastante importante, mas essas lutas são lutas políticas. A partir do momento que essas lutas se equacionam num sentido de política fraca, ou seja, num sentido de política que não busca mudar a tessitura da própria sociedade como um todo, você acaba supondo determinada esfera pública e tenta ir pela tangente. Então você tenta ir pela tangente e o direito, sendo caudatário da política, ele é caudatário de determinada política específica também. E essa política que se coloca na Nova República é uma política que nasceu velha. É uma política que traz consigo justamente aquilo que resta da ditadura, tudo menos a ditadura. É uma política que traz consigo uma burguesia que não tem nada a ver com democracia. Pelo contrário, se tem ali algo que se pode chamar de democracia, o que é bastante duvidoso, a certo ponto, em determinados momentos, isso é contingente. Então, falar ali de democracia no Brasil, falar ali de um judiciário pretensamente isento, isso é algo que depende muito de uma conjuntura de lutas políticas.
Então, direito, Estado se colocam com um caráter claramente classista, o que é visto de modo muito claro hoje. Só que a questão é o seguinte, o modo pelo qual isso se coloca hoje é um modo escancarado assim, também porque essas lutas por direitos se colocaram tendo em conta certa conformação do judiciário e certa busca de determinado ativismo judicial, o que não é um problema em si, né, para essas teorias que o Thomas estuda, etc., né, que se colocasse à esquerda. O problema é o seguinte, você abriu um flanco interpretativo que pode ir para a esquerda? Pode, mas pode ir para a direita também. Então, o que a gente vê hoje é o seguinte, o judiciário se aproveitando desse flanco interpretativo e indo cada vez mais para a direita. A gente vê movimentos sociais reféns do judiciário e que não conseguiram mudar a tessitura da própria esfera pública. Então, por que chegamos onde chegamos? Chegamos onde chegamos porque se teve uma derrota gigantesca da classe trabalhadora no Brasil. E se teve uma derrota gigantesca da classe trabalhadora no Brasil, não só porque o petismo acabou silenciando movimentos sociais e aquelas lutas mais interessantes que se tinha, mas também porque a esfera pública brasileira foi uma esfera pública cujas determinações não foram mudadas substancialmente. Então, aquilo que eu falei que foi colocado debaixo do tapete, agora só se levantou o tapete e está aparecendo aí. Então, justamente ali o monstro está saindo do armário, porque você não matou o monstro, certo? Então, um pouco que a gente chega onde chegou por causa disso, de modo que as questões que são colocadas hoje são questões que mostram a nossa fraqueza também. Porque é o seguinte, se pergunta para você por que foi golpe, você vai dizer porque não foi crime de responsabilidade, ou seja, o seu critério é um critério jurídico também. Hoje, ora, o que você está querendo? Você está querendo que justamente a gente tivesse ali um legislativo preparado em termos técnicos jurídicos? Você está querendo ali que você tivesse um judiciário efetivamente republicano? Não. O que você tinha que querer é justamente ali que movimentações populares tivessem acesso a uma esfera pública. Então, quando se pergunta por que foi golpe, em grande parte a gente acaba pondo aquilo que devia ter sido questionado estruturalmente, que é uma esfera pública ali advinda de uma transição lenta, gradual e segura. E que o que resta da ditadura? Tudo, menos a ditadura. Então, a questão é um pouco complicada por causa disso, porque a gente está numa derrota tremenda, derrota essa que foi trazida pelas mãos de esquerda, não teve coragem de dizer o próprio nome. Então, a esquerda que busca ali fazer o trabalho da direita melhor que ela e que busca certa conciliação de classes que, na verdade, é algo que não tem como acontecer. Então, em grande parte, a gente chegou onde chegou porque você teve uma esquerda que foi politicista, ou seja, ela tentou atuar no campo político como algo que podia trazer potencialidades independente, ou pelo menos de modo razoavelmente separado, das determinações colocadas na esfera da produção. Então, se pensou a política ali como uma espécie de algo que poderia salvar-nos. E também se colocou ali como centralidade em lutas jurídicas, ou seja, centralidades ali em questões que se relacionam a aspectos, inclusive, técnicos jurídicos. Então, é muito triste você ver ali o conceito de democracia sendo definido de modo tão formal. O conceito de democracia sendo trazido na medida em que isso aparece quando a gente diz que foi golpe, porque não houve crime de responsabilidade. Ora, o que você teve? Você teve uma ofensiva do capital. Você teve uma ofensiva do capital diante de uma derrota da classe trabalhadora. E justamente aí que reside o que tem que ser entendido. Então, era um pouco isso que eu tinha para trazer. Tem diversas questões a serem discutidas aqui. Falei num tom tanto quanto prosaico. Quem me conhece sabe que geralmente eu falo com bastante citação, etc., mas falei num tom bastante prosaico, até para poder colocar algumas questões que eu acho que tinham que ser colocadas. Então, basicamente, se você for notar, essa via colonial para o capitalismo é algo que não conseguiu ser negado. Você teve ali continuidade... Ô, Thomas, bom? Teve certa continuidade sendo trazida, inclusive nos últimos governos do PT. Você vê que a burguesia, claro, não teve e não tem um caráter progressista no Brasil, e a aposta ali nos grandes campeões da Dilma é algo que não necessariamente iria gerar certo apoio a demandas democráticas. Pelo contrário, justamente ali o que a burguesia nacional, se é que se pode falar disso aqui, busca, não é democracia, não tem nada disso. E o que você teve foi certa pressuposição de uma esfera pública que se coloca como decorrente da ditadura. Transição lenta, gradual e insegura, resultou numa situação em que o que resta na ditadura? Tudo. E o que se modificou disso? Praticamente nada. Então, em grande parte, por isso que chegamos
aonde chegamos. Então era um pouco isso. Agora a gente pode conversar um pouco mais abertamente aqui.